Obrigada, Senhora Presidente. Este artigo, esta proposta apresentada pelo PCP de aditamento do artigo 59A, acaba por padecer do mesmo problema que os anteriores têm a ver com as questões de leis laborais. O PCP faz aqui uma densificação que nos parece adequada à codificação da lei do trabalho a ser aprovada. Não estou a fazer aqui sequer, nesta parte, neste introito, uma questão de mérito ou de mérito daquilo que está a ser proposto. Mas, em termos daquela que deve ser a sua previsão, é claramente questões que têm a ver com o direito laboral, onde deve ser os direitos dos trabalhadores densificados. Dito isto, não pode ser interpretada estas minhas palavras como o PSD defendendo que estes direitos que aqui estão em concreto defendidos não devem ser protegidos, mas já o são pela lei. Neste momento, embora esta questão já se colocou até à reforma que fizemos em 2003, porque de facto tivemos um problema que, embora o Tribunal Constitucional depois veio resolver, declarando inconstitucional a penhorabilidade do montante correspondente ao salário mínimo nacional, mas a verdade é que a reforma de 96 nos trouxe este problema de vermos cidadãos que viram o seu rendimento penhorado quando se tratava do seu rendimento global, era o salário mínimo nacional. Não obstante, esta questão está ultrapassada desde 2003, quando na reforma vem claramente ser dito que não pode ser penhorado o rendimento que venha afetar o salário mínimo nacional, com as exceções que a seguir referirei, naturalmente, porque há exceções que o próprio PCP acaba por ter em conta, mas que, de facto, têm a ver com aquelas que são as penhoras para alimentos, nomeadamente que essas podem afetar o salário mínimo nacional, que é uma das exceções. Acresce que, a termos em conta a norma como ela aqui está, nós nos deparar com situações como, permitam-me o exemplo, um trabalhador que recebe o salário mínimo nacional, mas o seu rendimento global é muito superior a esse, porque no englobamento do seu rendimento, o salário mínimo não corresponde em absoluto àquele que é o rendimento daquela pessoa. E o espírito da lei é salvaguardar um rendimento mínimo, que é, dentro daquelas que são as dívidas normais, digamos, o salário mínimo nacional, e no caso de alimentos a menores, o IAS, porque esse é mesmo o mínimo dos mínimos que se entende de subsistência. O PCP, ao colocar isto aqui, poderia, por um lado, em termos de mérito, não tem em atenção esta questão, porque hoje, quando se avalia o rendimento do salário mínimo nacional, tem-se em conta os diversos rendimentos que a pessoa pode possuir, e nós temos de olhar para todas as hipóteses que nos possam surgir em concreto, portanto, de rendas, de depósitos, do que quer que seja, que pode haver em rendimento extra do trabalhador. Acresce que também temos o caso dos chamados profissionais liberais, dos recibos verdes, portanto, que também têm outro tipo de rendimentos, que pode ser para além desse rendimento. O próprio trabalhador pode ter este rendimento, porque pode ter rendimento de trabalho dependente e independente, nada impede que se possa ter de várias categorias e, portanto, não nos parece, por um lado, que seja o local onde deve estar inserido este tipo de matérias e, por outro lado, a lei claramente já protege estes direitos que aqui estão plasmados e que se pretende colocar e dar-lhes garantia constitucional. Para que nós temos já, neste momento, o artigo 824, número 2 do Código de Processo Civil, que vem fazer esta proteção, não, peço desculpa, 738, bem como atualmente 738, número 3, que excepciona os casos em que, de facto, o salário mínimo pode ser afetado com a salvaguarda do IAS. Portanto, em absoluto. E depois, mais uma nota também no segmento que veio ser dito ao longo desta discussão de hoje. A Constituição deve ser princípios gerais que protegem todos os cidadãos e não pode ser, como se parece pretender, transformá-la na regulamentação concreta de todos os problemas que, nomeadamente, o PCP entende que existem a nível laboral.